texto bíblico para hoje é de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, o evangelho para o primeiro domingo no período da Quaresma. Mateus 4, 1 a 11, o texto da tentação de Jesus. Versículo 1. Tote hoi Jesus anerte eis ten eremon, hipotu pneumatos, peirastenai hipotu diabolu. E então Jesus foi levado. Anerte é um auristo passivo do verbo anago, conduzir, levar. Foi levado para o deserto pelo Espírito. Peirastena e o infinitivo auristo passivo do verbo peiratso, para ser tentado pelo diabo. Duas observações introdutórias aqui. A primeira delas, Jesus é levado para o deserto. Isso aqui que aconteceu, o relato que Mateus vai nos dar, não é um acidente no percurso, mas é algo que está dentro de um projeto. Ele é levado pelo Espírito. Nem sempre o texto grego nos dá o agente da passiva, quando usa um verbo passivo. Neste caso ele dá, e essa é a segunda observação, ele explicita o agente da passiva nos dois verbos usados na voz passiva. Ele é levado para o deserto pelo Espírito, o Espírito Santo, e é levado para ser tentado. Aqui o infinitivo é usado no seu sentido de propósito, com a finalidade de ser tentado pelo diabo. É interessante que o autor aqui deixa explícito esse agente da passiva nos dois casos. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, não pelo diabo, e ele é levado com um propósito específico de ser tentado pelo diabo. E isso já nos coloca a cena dentro de um contexto importante daquilo que virá mais adiante dentro do ministério de Jesus. Versículo 2, kai nesteusas remeras te seraconta, kai nictas te seraconta, histeron e peinasen. E tendo jejuado, aqui nós temos um particípio auristo, normalmente ele dá a ideia de uma ação anterior àquela do verbo principal, então, tendo jejuado, 40 dias, 40 noites, ele teve fome depois, ao final. Histeron é um adjetivo, histeros, mas ele é usado no neutro como um advérbio, então ele qualifica o verbo aqui, peinatso, peinao, teve fome, ele teve fome ao final. 40 dias, 40 noites, então, de jejum. Versículo 3, kai proselton ho peiratson eipen auto, e tendo vindo o tentador. Eu quero chamar a atenção aqui para o particípio presente de peiratso, ho peiratson, o tentador. Aqui o diabo, naturalmente, é pintado, é descrito como aquele que tenta. E talvez a gente pode ir até um pouco mais longe, dizendo que, ao usar um particípio presente, o qualifica como aquele que normalmente tenta, aquele que tem como hábito tentar, aquele que tem como identidade ser o tentador. Então, aproximando-se o tentador, disse para Jesus, ei huios ei tuteu, ei perhina hoilitoi hutoi artoi genontai. Se tu és filho de Deus, dize, aqui nós temos o imperativo, dize que estas pedras em pães se tornem. Uma pequena observação aqui sobre essa estrutura aqui. Ei huios ei tuteu. O primeiro ei é o condicional do grego, é uma partícula que é usada para frases condicionais. Aqui ela é usada na prótase, ou seja, na primeira parte da frase, aquela parte do se, com um presente do indicativo. O segundo ei, que aparece aqui no texto, é um presente do indicativo, do verbo eimi, se tu és. E aí na apódose, que é a segunda parte, a parte do então, de uma condicional, ele utiliza aqui um imperativo. Bom, isso aqui é característico daquelas condicionais que na língua grega são chamadas de realizadas. Algumas vezes tem gente até que chega a sugerir que se deveria traduzir, ao invés de se tu és o Filho de Deus, algo como visto que tu és o Filho de Deus. Na verdade, uma condição realizada não significa que ela é realizada, mas significa que, na perspectiva de quem fala, ele parte do pressuposto que se admite que isso seja realizado. Em outras palavras, o diabo está dizendo assim para Jesus: não estou aqui para discutir, não quero entrar num debate sobre a tua natureza
divina ou não, então vamos partir do pressuposto que tu és o Filho de Deus. Eu chamo a atenção para isso, para que também, quando nós expomos esse texto, não coloquemos uma força demasiada no ser. Né? Talvez alguém vai dizer, olha, aqui o diabo quer pôr Jesus em dúvida sobre a sua divindade, se tu és o Filho de Deus. Na verdade, a estrutura aqui da frase, na sua condicional, é de uma admissão. Ele admite que isso até pode ser verdade. Ele não quer entrar no debate. Né? É claro que ele não vai afirmar, eu sei que tu és o Filho de Deus. Então ele coloca isso no ar. Ele diz, vamos partir do pressuposto que tu és o Filho de Deus. E a questão fundamental é a seguinte, o problema está na segunda parte. Eu vou admitir que tu és o Filho de Deus. Ok, bom, nesse caso, eu não posso admitir que tu continues passando fome. Então, sendo filho de Deus, a consequência natural é que tu te alimentes, se não de uma forma natural, de uma forma milagrosa. Tu és filho de Deus, então transforma pedras em pão. Aqui está, se me permitem, o germe da teologia da prosperidade. Se tu és filho de Deus, tu não podes sofrer. Versículo 3. Rodé apocriteis eipen, e ele respondendo disse. Essa é uma construção muito comum nas narrativas. O rodé é quando o interlocutor vai falar, e ele, no caso aqui Jesus, obviamente, respondendo, replicando, disse, Gegraptai, está escrito. Aqui nós temos uma forma do perfeito para dizer que é assim que eu estou vendo hoje aquilo que foi escrito, está aqui diante de nós. Uk eparto mono zesetai ho anthropos, não de pão apenas viverá o homem, alepi panti remati ekporeomeno diastomatos teu, mas de toda a palavra que vem, que brota da boca de Deus. Jesus está citando aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 8, texto esse que tem um contexto bastante interessante, do povo de Israel no deserto, quando o povo é levado o povo é tentado, né? E então tem momentos em que ele passa fome, e ele é lembrado então que o Deus que fala, que se comunica com o seu povo, o Deus da promessa, continua ali com eles, né? Mesmo que temporariamente eles estejam com fome. E Jesus se reporta àquele texto. Depois nós vamos voltar a isso para conversar um pouco sobre a relevância desta citação. Essa é a primeira tentação. Versículo 5. Tote paralambane auton hodiabolos eisten hagian polin kai estes en auton epitopterigion tu hieru. Então toma-o o diabo. Interessante aqui, paralambane, o verbo paralambano, tomar, pegar, enfim, é usado no presente do indicativo. Isso é bastante comum nas narrativas. Se conta algo do passado, mas se usa o presente do indicativo. Isso dá uma vivacidade para a ação. É como se estivesse acontecendo diante de nossos olhos. Né? Então o diabo o toma e o leva para o lugar santo, Hagian Polin, para a cidade santa, Kai Estesen, e o colocou, o verbo histemi, e o posicionou num lugar específico, naquele lugar mais alto do templo, no pináculo do templo. Versículo 6, Kai lege auto, e lhe diz, Ei rios ei tu teu, mais uma vez a mesma forma, se tu és o Filho de Deus, vamos admitir que tu sejas, né? Mais ou menos isso. Bale se auton kato, joga-te para baixo. Bale, aqui nós temos um imperativo auristo, muitas vezes ele dá a ideia de uma ação para aquele momento, né? Agora, vamos lá. Né? Algumas vezes se fala que o auristo dá a ideia de uma só vez, obviamente é que aqui seria uma só vez, o contexto indica isso, né? Mas a questão é essa, joga-te agora, joga-te para baixo. Gegraptaigar, pois está escrito, roti, 2 pontos. E aí o diabo vai citar a Bíblia agora. Tois angelos autu enteleitai perissu, aos anjos dele, ele ordenará. Entelo, aqui é usado na voz média, no futuro, ele dar uma ordem. Ele ordenará aos anjos dele a respeito de ti. Obviamente que o texto aqui se refere a Deus. Em outras palavras, Deus vai dar uma ordem aos anjos dele a teu respeito. Kai epi heiron arusin se, e nas mãos eles te tomarão, eles te pegarão na mão. Mepote
copses pros liton ton poda su, de maneira que não, mépote, assim que não, proscopses. Proscopto literalmente é bater em algo, mas é interessante que esse verbo é usado também em outros contextos, de forma metafórica, para tropeçar, para cair numa armadilha. Então, ele vai dar ordem aos anjos dele, para que eles te peguem nas mãos, assim que tu não tropeces, assim que tu não caias, por assim dizer. Aqui, literalmente, a fim de que o teu pé não bata numa pedra. Então, o diabo está citando lá o Salmo 91. Naturalmente, se nós formos olhar o texto do Salmo, alguma coisa falta aqui, né? O diabo não cita tudo, né? Falta alguma coisa, ele não cita em todos os teus caminhos, por exemplo, né? Ou seja, o diabo deixa fora aquela parte em que Deus diz que na tua caminhada da vida, Deus vai colocar anjos em tua volta, né? Até que ponto isso é relevante ou não, nós podemos discutir, mas me parece que aqui há um ponto interessante, né? O diabo propõe para Jesus que ele artificialmente coloque Deus na parede. Olha, Deus falou que vai colocar anjos, você está aqui em cima do templo, te joga para baixo, Deus vai te proteger. Deus se comprometeu, portanto, vamos exigir que Deus haja. Versículo 7. Efe autor ho Jesus. E Jesus lhe disse. Aqui temos uma forma do auristo, do verbo femi, que não é tão comum, né? Jesus lhe declarou, palin gegraptai, novamente, está escrito, uk ekpeiraseis kyrion ton theon su, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, Jesus cita do livro de Deuteronômio, essa palavra, e uma pergunta que a gente poderia fazer é, para quem realmente Jesus está aplicando essa palavra, né? O mais natural, talvez o óbvio, seria dizer, ele está dizendo isso para o diabo, algo do tipo assim, ó diabo, você não reconhece que eu sou o Filho de Deus? Então não tentarás o teu Deus. Mas na verdade me parece que Jesus está dizendo isso para ele próprio. Ele está numa posição de tentar a Deus, jogando-se abaixo. E Jesus lembra ao diabo, se é verdade que você está me dizendo aqui, que tem um texto bíblico que fala que Deus cuida dos filhos dele, também é verdade que os filhos dele não devem colocar Deus à prova de uma maneira artificial. Não é para isso que ele deu a sua promessa. Versículo 8. Palin paralambane auton ho diabolos eis oros hypselon lian, kaideik nisin auto passas tas basileias tu cosmo kaitendoxan auton. Então, novamente, toma o diabo para um alto monte, um monte muito alto, Hypselon Lian, muito alto monte, Kaideiknis, e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Terceira tentação. Versículo 9, Caiei penalto, então lhe disse, Tauta soi panta dosso, estas coisas, para ti, tudo eu darei. Todas essas coisas eu darei para ti. Ean peson proskineses moi. Se caindo, prostrando, peson aqui, nós temos uma forma do auristo do particípio, auristo segundo, se colocando-te, né, em reverência, algo nesse sentido, tu me adorares. Tu me adorares. É interessante, novamente, que aqui o diabo usa proskineses, é um auristo do subjuntivo. E se a gente quer pressionar um pouquinho mais o sentido do auristo, diferentemente do presente, que normalmente dá uma ação durativa, repetida, costumeira, o auristo pode enfocar aquele ato como tal. Seria algo do tipo assim, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, desde que pelo menos uma vez tu te prostrares aqui e me adorares. Parênteses aqui, é interessante que lá no mesmo relato no Evangelho conforme Lucas, ele acrescenta ainda uma palavrinha do diabo, que o diabo diz, porque tudo isso aí me foi dado e eu posso dar para quem eu quero. É importante que a gente lembre que quem está falando é o diabo, que é o adversário e é o mentiroso. Então não dá para a gente basear uma verdade sobre uma palavra do diabo. Se o diabo diz que o mundo é dele porque lhe foi dado, isso não quer dizer que é verdade. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ela não fala do planeta, ela não fala dos reinos, ela não fala da criação, porque essa é de Deus. Ela continua sendo de Jesus, sempre foi dele, ele é o Criador.
O diabo não é dono de nada. Ele tem domínio sobre as pessoas que não creem, mas não sobre a criação como tal. Mas ele é um mentiroso e ele oferece até aquilo que ele, por direito, nem deveria estar fazendo. Deveria ter um pouquinho mais de respeito aqui pelo que não é dele. Versículo 10. Tote legei autor a Jesus. Então disse-lhe Jesus: Ripage Satanás, vai, Satanás, sai daqui. Gegraptaigar, pois está escrito: Kyrion ton theon su proskineses kai auto mono latreuses. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele somente prestarás culto. Mais uma vez, Jesus cita aqui um texto de Deuteronômio. O texto conclui dizendo, aliás, o versículo 10 a gente pode fazer a mesma observação de antes. A quem Jesus está aplicando isso? Ele não está aplicando ao diabo, no sentido de dizer, bom diabo, agora seja bonzinho e adore a Deus. Ele está lembrando isso para ele próprio. Quer dizer, eu só posso adorar a Deus. E aí então conclui o texto, versículo 11, Tote afia sinauton ho diabolos. Então o deixou o diabo, ou deixa o diabo. Kai idu angeloi proselton kai diaconum auto. Kai idu é uma expressão que Mateus usa cerca de 60 vezes no Evangelho, e normalmente ele utiliza esse kai idu quando ele, por assim dizer, quer mudar o foco da narrativa. Ele está falando de um determinado ponto, e ele, de repente, por assim dizer, muda a câmera para um outro lado, né? E focaliza alguma outra coisa, algo novo na narrativa. E o que é de novo na narrativa? Anjos. Anjos vêm, se aproximam e começam a servi-lo. Diaconum é um imperfeito do indicativo. Um dos sentidos do imperfeito é aquela quando se quer dar ênfase para o começo de uma ação. Então, uma forma de traduzir aqui seria: e eis que anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Muito bem. Texto, então, do primeiro domingo na Quaresma, o texto da tentação de Jesus, e eu gostaria de concluir apenas com algumas observações gerais sobre o texto. A primeira delas, que fiz bem no começo, Jesus é levado pelo Espírito com a finalidade de ser tentado. A tentação de Jesus, como eu disse antes, não é um acidente de percurso, não é algo que acontece, vamos dizer assim, por azar. Ele é levado para lá, e é levado pelo Espírito Santo. Aliás, o mesmo Espírito Santo que havia vindo sobre Jesus no seu batismo, que é o texto imediatamente anterior. Aqui vale a pena a gente ignorar um pouquinho os títulos que as Bíblias colocam aí no meio, né? E ler, então, desde o capítulo 3, tudo como uma continuidade. Jesus é batizado e imediatamente é levado ao deserto pelo Espírito com a finalidade de ser tentado. Portanto, a gente poderia dizer que há uma conexão aqui entre a declaração da messianidade de Jesus, tu és meu filho e hoje te gerei, foi dito lá no batismo, o Espírito desce sobre ele, rompem-se os céus e o Espírito de Deus inaugura um novo tempo. A tentação de Jesus, em que ele passa a caminhar na sua triste, dura, penosa, dolorosa caminhada à cruz. Batismo, tentação e cruz. Por isso a gente não se surpreende que esse é o texto do primeiro domingo na Quaresma. Uma segunda observação. O diabo aqui ele é chamado como diabo, mas é chamado como tentador também, o tentador. Essa é a característica dele. E o interessante é que quando o diabo se aproxima de Jesus para tentá-lo, ele na verdade sugere melhoras de vida para Jesus. Que ele não tenha mais fome, que ele seja admirado por muita gente, porque os anjos vão tomá-lo quando ele cair lá do templo, e que ele tenha domínio sobre os reinos da terra. Então o diabo aqui, na verdade, se apresenta como um grande amigo, como alguém que tem um caminho fácil, um caminho que desvia da cruz. E esse é o grande ponto. Ao longo da trajetória de Jesus, nós veremos mais vezes em que o diabo, direta ou indiretamente, até usando discípulos de Jesus, tenta tirá-lo da cruz, que ele não vá à cruz. Na resposta de Jesus, aqui eu acho que a gente tem que dar uma paradinha e cuidar para não tornar esse texto um texto de um mero exercício de moralidade. Algo do tipo assim. Vejam, quando o diabo tentou Jesus, ele usou a Bíblia, ele citou a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, o diabo tremeu. Quando ele leu a Bíblia, o diabo fugiu. É o que a gente vê por aí de vez em quando ser dito.
não é bem assim. O diabo também citou a Bíblia. Citou errado, citou fora de contexto, mas ele também conhece a Bíblia. Não é o fato de abrir a Bíblia que o texto nos quer convidar a tomar como a nossa grande atitude diante da tentação. É evidente que a leitura e a meditação na palavra de Deus é alimento para a alma, é reforço para a fé, é força para a caminhada. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas notem que o texto bíblico aqui nos mostra Jesus citando momentos bem específicos da trajetória do povo de Israel. E ele cita textos, por exemplo, quando ele fala não tentarás o Senhor teu Deus, ele se reporta a uma cena lá do livro do Êxodo, que é citada em Deuteronômio, em que o povo, num dado momento, quando estava com fome e sede, chega a dizer o seguinte: será que Deus está aqui no nosso meio? Nós estamos passando dificuldade, será que Deus está aqui conosco? E aí é dita a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. O ponto é o seguinte, Jesus cita textos em que o povo de Israel foi tentado e caiu. E ele cita exatamente aquelas situações correspondentes ao que ele estava vivendo e ele vence Satanás. Então eu diria assim, por mais que esse texto indiretamente nos diga ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus é bom e importante, e é obviamente que é, mas o que ele está nos dizendo é, Jesus assume o papel que era do povo de Deus. Um povo que foi infiel e ele, como sendo um novo povo, ele é fiel. E ele vence o diabo. Vencer o diabo não significa citar a Bíblia contra ele, mas significa estar neste povo que se chama Jesus Cristo. Estar ligado ao novo povo de Deus. Estando ligado a ele, o diabo é vencido. E aí, finalmente, para concluir, e voltando ao ponto introdutório, esse texto para o primeiro domingo na Quaresma nos lembra que já na sua trajetória, na sua caminhada inicial da sua trajetória, vale para a obra de Jesus aquela expressão que mais adiante será muito usada pelos apóstolos. Por nós. Ele foi tentado por nós. Não somente em nosso lugar, mas a nosso favor. A nossa semelhança para vencer o nosso inimigo e para estar conosco como Redentor, não simplesmente como modelo, mas como o Salvador. Isso é o que nos apresenta aí, então, o texto de Mateus 4, 1 a 11.